O cristão reformado, antes de ser reformado, ou na verdade, por ser reformado, ele deve ser essencialmente bíblico, porque não haveria reforma sem a palavra de Deus. É importante que destaquemos que a reforma protestante, antes de tudo, é um retorno à Escritura Sagrada. É o entendimento e a submissão decisiva às suas orientações. No século XVI, um homem levantado por Deus percebeu que a igreja de então estava se distanciando a passos largos da palavra de Deus. Sendo assim, o seu esforço foi no sentido de recolocar a igreja de volta no caminho original. O que não foi entendido e atendido, e o que tinha como propósito uma reforma, na verdade desencadeou uma outra situação, pois a igreja que Martinho Lutero pretendia reformar não acatou o seu entendimento. E daí surge então a fé que hoje reconhecemos como fé protestante, como fé reformada. Então, essas coisas todas trazem para nós profundas reflexões. E é de Lutero a afirmação que destaca que a justiça de Cristo ela é primária, é a base, é a causa e também a fonte de toda a nossa própria justiça, e é naturalmente apresentada no lugar da justiça original perdida em Adão. Como bem sabemos, o coração de Lutero ferve diante de uma leitura que ele faz no livro de Atos, especificamente no capítulo 1, quando ao ler os versos 16 e 17, ele se depara no final do verso 7 com a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então, naqueles dias, Lutero observava a sua igreja, da qual ele fazia parte, e percebia que, na verdade, toda a tentativa de justificação e salvação humana dependiam da igreja e, consequentemente, das suas orientações, as quais inseriam os homens numa percepção de que sua salvação, sua redenção, se devia em parte aos seus esforços. Ao comparar estas atitudes, essas posturas com as orientações da palavra de Deus, ele percebeu a incoerência. E assim, numa tentativa de alertar a liderança da época acerca desses desmandos, ele se depara com uma igreja totalmente degenerada, distanciada da palavra do Senhor e acomodada na sua situação atual. Então, esse é mais ou menos o escopo daquilo que nós entendemos como o estopim da reforma protestante. Os versos em questão que foram citados aqui, estão aqui para que nós também não nos esqueçamos. E é a pena de Paulo que nos faz lembrados disso. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ao ler à luz de velas esta passagem, o coração de Lutero nunca mais teve paz, porque ele percebeu naqueles momentos, naquela oportunidade, que alguma coisa muito errada estava acontecendo com a igreja. E o que é interessante, meus irmãos, é que a ideia da justificação pela fé não aparece apenas aqui nos escritos de Paulo, mas aqui o texto cita uma passagem do Antigo Testamento, que é Abacuque, capítulo 2, verso 4,
que mostra que a perspectiva do justo se dá exatamente por uma vida desenvolvida com base na fé. Naqueles dias, fé na palavra de Deus, e depois, nos nossos dias, já tempos do Novo Testamento, fé na palavra encarnada que é Cristo Jesus. Portanto, é sempre pela fé que o povo de Deus se encaminha. Entendemos a importância da reforma protestante. Sabemos que ela foi um divisor de águas na caminhada da igreja, sobretudo do cristianismo, não é? De forma que as suas perspectivas se dão no sentido de colocar de novo a igreja, como já afirmamos aqui, dentro da percepção da vontade do Senhor, submetendo-se fielmente a ela e cumprindo cada um dos seus estatutos. Sabemos que a reforma ela traz alguns pilares que são básicos, não é? E todo reformado certamente lembra disso, mas aqui está para que nós possamos, não é, de novo, mais uma vez, fortalecer o nosso entendimento acerca dessas coisas. Nós temos comumente chamado, não é, essas afirmações de 5 solas, não é? São afirmações oriundas do latim, que mostram que apenas algumas coisas podem fundamentar a nossa fé. Começa primeiramente com a importância da palavra de Deus, quando o primeiro sola vai nos lembrar que é somente a Escritura, sola Escritura, a ideia de somente a Escritura, somente a palavra do Senhor é a verdade para nós. E esta palavra, ela é analisada, ela é examinada por meio da fé, que é o recurso vindo dos céus que nos ajudará a entendê-la como tal. Sola fide, portanto, mostra-nos a importância de crermos. É pela fé que nós reconhecemos na Escritura Sagrada a importância da graça do Senhor. Quando entendemos a nossa condição de salvos, sabemos que isso se torna possível apenas pela graça de Deus. Não há outra coisa, não há nada que eu e você possamos fazer para que tenhamos assegurado a nossa salvação. Nisso tudo, conhecemos também a pessoa que é o grande responsável por tudo isso, o Verbo encarnado, aquele que nos leva ao conhecimento da graça de Deus e por meio desse conhecimento aumenta a nossa fé, que é Cristo. Então, somente em Jesus Cristo nós temos salvação. E por tudo isso, a Deus nós dedicamos a glória devida ao seu nome. Então, toda glória somente a Deus. O famoso soli deu glória. Então, esses são os 5 pilares, né, da reforma protestante. Todo o movimento, todo o esforço girou em torno dessas afirmações. Não se pode desenvolver, não é, fé viva e eficaz distanciada da palavra. Não podemos entender tudo isso sem a sustentação da fé. Não podemos nos reconhecer abençoados, distanciados da graça de Deus, longe da pessoa de Cristo, e sem entender ainda qual é o nosso grande propósito, que é glorificar a Deus ao longo de toda a nossa vida e nos alegrarmos nele por todo o sempre. Aliás, essa é a grande perspectiva, não é, do cristão. O seu propósito de vida está ligado a uma eternidade diante do Senhor. Mas hoje, meus irmãos, tendo em vista o tema, né, que nós estamos desenvolvendo ao longo desse ano, que é a santificação, e o tempo, né, que estamos vivenciando, onde celebramos mais um ano da reforma protestante, desse divisor, desse marco na vida, né, do povo de Deus, sobretudo dos evangélicos, nós vamos trabalhar um desses pilares, que é sola fide, somente a fé, entendendo que a nossa justificação se dá exatamente pela fé. E é preciso que nós nos lembremos, meus irmãos, que a justificação,
a palavra do Senhor nos apresenta como um ato realizado por meio de Cristo Jesus, onde, de forma imediata e completa, somos nele justificados. A justificação pela fé, portanto, é a base para aquilo que nós temos chamado de santificação. Porque é interessante que a justificação, quando ocorre por meio de Cristo Jesus, não é, e se torna efetivada por meio da fé, é a base para tudo aquilo que nós pretendemos ser como filhos de Deus. É comum afirmarmos que a justificação é um ato completo, realizado, que nos insere num processo que se acentua ao longo da vida. Então, a justificação, ela possibilita o que nós temos chamado de santificação. E a santificação, ela vai se intensificando ao longo da vida. A ideia é que a cada dia o cristão esteja mais santo. É que a cada dia os efeitos da justificação vão se tornando mais intensos na sua vida cotidiana. Porque quando entendemos, meus irmãos, o fato de sermos justificados por Cristo Jesus, somos então lembrados de que por meio dele nós recebemos a salvação, que é fruto da ação divina, não é? Ou seja, o homem não pode e não faz nada para que ele seja salvo, não é? Interessante que, como Efésios vai nos lembrar, nós não somos salvos pelas boas coisas que podemos fazer. Mas uma vez que somos salvos, a nossa destinação agora é a de executar boas obras. É maravilhoso pensar dessa maneira, porque a santificação tem a ver exatamente com tudo isso, e ela é resultante dessas outras coisas que o Senhor realiza na nossa vida por meio de Jesus, quando Ele nos salva e nos faz conscientes de que tudo isso se dá pela sua boa vontade, pelo beneplácito, né, da sua vontade, que nos insere nesse contexto, né, de bênção e nos encaminha para uma transformação de caráter constante. A santificação se dá exatamente nesse momento. Só para nós entendermos um pouquinho mais sobre justificação, trago uma afirmação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que explica que somos justificados pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos pela fé para as obras. As obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência. A salvação é obra exclusiva de Deus. Deus planejou, executa e garante a salvação. Interessante é o fato que o texto do pastor aqui nos faz lembrados de que Deus, realizando todo o projeto, não é, da salvação, nos insere no contexto de boas obras. E estas, por sua vez, vão mostrar quem nós somos. A salvação, ela é evidenciada pelas boas coisas que fazemos. Os irmãos que costumam frequentar a escola dominical vão lembrar que há poucos dias nós estudamos sobre as evidências, não é, da eleição. O eleito, ele é eleito para viver conforme a vontade de Deus. Essa é uma percepção da qual não se pode abrir mão. Entre as grandes objeções contra a doutrina da eleição está exatamente o fato de que, se é assim, se a minha salvação está garantida, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque no final das contas, eu estou salvo. Mas aqueles que assim pensam, esquecem de um grande detalhe. Que aquele que é escolhido pelo Senhor, é escolhido para viver à maneira de Deus, para fazer a vontade de Deus. Essa percepção equivocada se dá exatamente pelo fato de que muitos pensam que o homem tem alguma contribuição na sua salvação. Portanto, ela se torna meritória, não é? Ou seja, eu fiz bem, então eu vou merecer o céu. Nós não merecemos o céu, nem mesmo os eleitos. Mas o fato é
que uma vez conscientes de que recebemos da parte do Senhor a eternidade, a salvação, somos também lembrados e orientados pelo Espírito Santo a viver de acordo com essa nova realidade. E não é difícil entender, porque nós bem sabemos que para cada aspecto da nossa vida é preciso que nós tenhamos, não é, a devida compreensão do que estamos a fazer. Observe você no seu trabalho. Para que você possa exercê-lo, você foi treinado, capacitado, formado, e você então tem toda a competência para desenvolver esta função. Como eleitos do Senhor, como servos dedicados e agora orientados a agradá-lo em todas as coisas, nós somos preparados pelo Espírito Santo. Nós somos ensinados por Ele. Ele exerce em nossa vida uma ação predominantemente pedagógica, ou seja, educando o nosso coração para que tudo o que venhamos a fazer seja digno de ser ofertado a Deus. A justificação, meus irmãos, nos insere nesse contexto. Ela faz de nós pessoas agora agradáveis a Deus, porque a justificação lança sobre nós a imagem de Cristo Jesus. É a sua justiça que nos é imputada, não é? Imputar é colocar sobre, não é? Imputar é fazer prevalecer em alguém determinada perspectiva. Então Cristo, quando nos imputa a sua justiça, não é? Permite que, ao sermos vistos pelo Senhor, Ele não enxergue o pecador, mas enxergue a imagem do seu Filho. E entenda que uma vez Jesus tendo atuado ali, não há mais problema, não há mais impedimento, não há mais separação entre o antigo pecador e o seu Deus. Então é maravilhoso a gente pensar em tudo isso, porque é a maneira como o Senhor trabalha em nossa vida. Aqui, no capítulo 6 de Romanos, versos 1 e 2, nós encontramos a seguinte passagem: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui, meus irmãos, está o primeiro contraponto que nós encontramos contra aquela afirmação de que, uma vez salvos, então podemos fazer o que quiser, podemos viver a nossa maneira, do jeito que, porque já está tudo certo, está tudo resolvido, então não importa, né, a ordem dos fatores, o resultado será sempre salvação. Não. E aqui, o contraponto de Paulo se dá exatamente no fato de que um justificado vive como tal. Bom, vamos permanecer no pecado, se já morremos para isso? É interessante, meus irmãos, que o fato de haver uma morte, não é, no meio dessa situação toda, mostra que ela inaugura o final e a desobrigação para com uma determinada situação. Vamos explicar. Normalmente, quando duas pessoas são casadas e imaginando que elas vão juntas até o fim da vida de um dos dois, qual é o ponto que estabelece o fim do casamento? A morte. De modo que, quando um dos dois morre, aquele que permanece vivo está desobrigado do compromisso. Certo? O seu cônjuge morreu. Terminou aquele casamento. Nessa perspectiva, ele está livre para contrair um novo casamento, se desejar. Não é? Da mesma maneira, alguém que está encerrado num vício, vamos tomar aqui o exemplo de um alcoólatra, não é? Enquanto ele está vivo, a bebida é uma tentação para ele.
Ele passa na frente de um bar, ele vê pessoas consumindo álcool, ele sente o cheiro, ele vai usar um perfume, e ali há álcool normalmente. Aquilo, não é, starta o desejo de consumir aquela substância. É o que hoje a psicologia chama de gatilhos, né? Então é um gatilho que dispara a vontade de fazer o uso. Mas ao morrer, ele pode ser banhado com álcool, que aquilo não vai gerar mais nenhuma influência sobre ele. Da mesma maneira, meus irmãos, o pecado precisa ser entendido quando nos reconhecemos justificados, porque a justificação destaca exatamente a nossa condição de mortos para o pecado. Se estamos mortos para o pecado, significa dizer que ele não nos domina mais. Bom, pastor, mas nós continuamos sendo tentados, não é? Sim. Fomos justificados, mas ainda estamos sujeitos à tentação. Mas pela justificação, nós não mais somos escravizados. A justificação em Cristo Jesus nos dá agora o poder de dizer não ao pecado, como ele disse quando foi tentado no deserto. Então essa é a percepção que Paulo está nos apresentando aqui, porque a ideia não é permanecer no pecado para que a gente possa experimentar mais graça. Não, então já que é assim, eu vou me enfiar no pecado de uma vez, porque a graça vem de muitão. Não é? Não. Essa é uma percepção completamente humana, porque normalmente nós pensamos assim. A gente vai no rodízio, o que a gente faz? Fica sem comer o dia inteiro. Não é? Porque não é caro, então lá eu vou me esbaldar. Você fica de jejum o dia inteiro para chegar lá e arrasar no rodízio. Confessa, é assim, não é? Não. Ah, tem um rodízio de graça então? Ah, vou me lambuzar no pecado para eu receber mais graça que todo mundo. Não, não funciona assim. Sabe por quê? Porque uma vez que nós somos justificados, meus irmãos, o que acontece é que nós ficamos enfastiados de pecado e não queremos mais provar pecado. Porque a graça que foi derramada sobre nós é suficiente e entendemos que não precisamos de mais nada. Porque tudo o que Cristo nos deu é suficiente para o nosso aprazimento, para o nosso fortalecimento. Logo, a justificação pela fé é o que nos possibilita vencer o pecado. E esse é o ensino crucial do Evangelho. Olha só, vamos aí aos textos. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Se alguém quiser ler para a gente aí, por favor. O que diz? Interessante que Jesus ele fala de justificação pela fé. Obviamente que ele não vai usar esses termos. Não é? Ele fala justificação em um termo, em um texto, mas ele não fala assim, olha, deixa eu ensinar para vocês os 5 pontos da reforma. Tá? Não, ele não faz isso. Mas a gente entende que isso está presente nos seus ensinos. O que diz? Quem achou? João 5, 24? Olha só. Então nós entendemos que um ponto desse ensino crucial do Evangelho é a afirmação de que pela fé nós herdamos a vida. Quem ouve a minha palavra e faz o quê? O quê, gente? Crê, fé. E por meio dessa fé, o que acontece? Não entra em juízo, mas passou da morte para onde? Para a vida.
Um outro texto que evidencia essa condição imediata da salvação é Lucas 23, 43. Quem lembra dessa passagem? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz. Então Jesus falou assim, ó, é hoje, meu filho. Justificação imediata, certo? E o que mais? Percebemos a condição salvadora da fé. Mateus 9, 22. Quem achou, leia aí por gentileza. Vamos lá, gente. Isso. Os milagres de Jesus tinham como propósito mostrar o seu poder salvador. Não é? Então, a tua fé te salvou. Jesus faz aqui uma espécie de ilustração, não é? Usando a doença daquela mulher para mostrar a condição enferma de uma alma sem a sua presença, certo? E é pela fé que nós somos libertados dessa enfermidade espiritual. Então a fé, ela é salvífica, porque ela nos insere num contexto de redenção. Ao passo que, quando autossuficientes, estamos envolvidos em um grande perigo. Aqui nós temos a célebre oração, não é, do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha aí a autossuficiência. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E fala mais um bocado de coisa. Aí lá no verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus diz, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então a autossuficiência não nos deixa perceber a importância de Cristo Jesus. O fariseu entendia que a sua condição, não é, louvável diante de Deus se dava por conta das suas próprias atitudes. Eu faço tudo certinho, Deus. Eu sou um cara fantástico. Não sou como essa ralé. Eu sou maravilhoso. Mas Deus se agrada da oração daquele que reconhece a verdade. Não é? O publicano não fez nada além de falar a verdade. Ele era um miserável mesmo. A diferença é que ele sabia que era. O fariseu achava que não. A autossuficiência tira de nós a percepção da nossa condição vil e pecadora. Então, ao nos reconhecermos justificados, somos também vitoriosos. E como essa condição vitoriosa se dá a partir da justificação pela fé? Primeiro, pela compreensão doutrinária. Entender, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz acerca destas coisas é de vital importância para que vençamos o pecado, certo? Então eu e você precisamos estar sempre atentos aos fundamentos da palavra, assimilar os ensinos de Cristo Jesus, ou seja, entendê-los perfeitamente, para que possamos nos identificar com Ele. Como é que eu me tornarei parecido com o Senhor se negligencio a sua palavra, se dou de ombros para as suas orientações? Como eu posso obedecê-lo? Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, diz, vocês são meus amigos se fazem o que eu vos mando. Jesus ainda vai dizer depois,
que a sua família é composta daqueles que obedecem aos seus mandamentos, que ouvem a sua palavra. Jesus, portanto, não tem parte com rebelde, não tem parte com gente de ouvido moco. Jesus, ele é aquele que se agrada de quem o escuta, de quem o obedece. E é nesse ponto que nós, meus irmãos, somos lembrados de que, como cristãos, devemos saber de coisas básicas. A primeira delas é que você, como cristão, está morto para o pecado. Certo? O cristão, ele é alguém que morreu para o pecado e inserido numa vida completamente nova. E a partir desse entendimento de novidade de vida, ele se envolve não mais com o mundo, não mais com a carne, mas com a eternidade. O seu interesse agora é pelas coisas do alto. O seu interesse é pela satisfação da vontade de Deus. A sua disposição agora é de entender como ele pode agradar a Deus em toda a sua vida. Voltemos para Romanos capítulo 6, para que entendamos a base, dessas afirmações. Olha só, os versos de 2 a 5 vão nos mostrar como tudo isso. Vimos lá os versos 1 e 2, mostrando para nós, que nós não precisamos mergulhar no pecado para que sejamos mais agraciados. Mas olha só, a partir do verso 2, vai dizer: como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, você e eu morremos para o pecado. E se você morreu para o pecado, significa dizer que ele não tem mais forte influência sobre a sua vida. E ainda que a tentação te perturbe, você não ficará lá, porque você foi justificado. Portanto, você agora pertence a Cristo. E quanto mais envolvido com a eternidade, mais isso sedimenta a sua condição de dedicação ao Senhor. Então, todo cristão deve lembrar disso. Você morreu para o pecado. Mas uma coisa ainda que você precisa lembrar é que, como morto para o pecado, você é inútil a ele. Você não serve mais. Você já tentou, e não é um encorajamento, tá? Mas você já tentou, seja por raiva ou seja por ignorância, fazer uma coisa errada e ficou pior do que antes? Tentou dar um jeitinho e bagunçou tudo? É como se você dissesse assim: poxa, eu não sirvo para isso. E essa é a realidade do cristão, ele não serve para o pecado. Às vezes você vê, lembra dos salmos, das orações imprecatórias, parece que o ímpio está tão à vontade no pecado, ele faz tudo errado e dá tão certo, ele é tão feliz. Puxa vida, olha só, o cara é desonesto e vai só enriquecendo, eu pago tudo em dia, só vivo enrolado, não sobra dinheiro, não consigo fazer nada. Parece que não compensa muito esse negócio de agir certinho. E aí de repente você, não, eu vou chutar o balde, quero nem saber. E aí você tenta, mas sabe por que não vai dar certo? Você é inútil ao pecado. E precisamos ser, porque o pecado, meus irmãos, não combina mais conosco. Não serve. Não nos sentimos bem. Portanto, o cristão justificado, ele é ineficaz, no pecado. O texto traz para nós, meus irmãos, uma afirmação interessante. Aqui no verso 6 diz assim:
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa ideia da destruição aqui é que nos indica a ineficácia. Quando o texto afirma que o nosso corpo do pecado foi destruído, ele está dizendo o seguinte, que o seu corpo agora não é mais instrumento de pecado, ele é instrumento de bênção. O Senhor Jesus agora requereu toda a sua aptidão física para o louvor da sua glória. Portanto, seu corpo não é mais para a fornicação, seus olhos não são mais para a pornografia, seus ouvidos não são mais para o que não edifica, a sua língua não é mais útil para a fofoca, para a maledicência, os seus pés não te conduzem mais aos lugares de perdição, as suas mãos não são mais úteis para fazer o mal, apenas para o bem. Essa é a destruição do corpo do pecado. É quando ele é requerido por Cristo Jesus para ser um instrumento nas suas mãos. E é desta forma, sendo eficazes para a obra de Deus, que nos tornamos ineficazes para o pecado. Essa é uma boa ineficácia. Eu desejo que você seja muito ineficaz para o pecado, mas perfeitamente eficaz para a glória de Deus. Não é? Então, antes de sermos justificados, o pecado, meus irmãos, era a nossa tônica de vida. Mas agora você está desobrigado de pecar, porque você agora foi justificado por Cristo. E Ele te insere agora num contexto de liberdade, onde você serve com total dedicação, porque o mal não te domina mais. Então, olha como era maravilhosa, meus irmãos, a doutrina da justificação pela fé. É a base da santificação. Nós só podemos hoje buscar a santidade porque Cristo nos justificou. Sem a justificação dele, que é a morte do velho homem, nós continuaríamos perdidos no pecado, escravos do pecado. Você, como cristão, deve sempre lembrar-se disso. Mas a nossa vitória sobre o pecado, por meio da justificação pela fé, também se dá pela aplicação da palavra de Deus em nossa vida. O termo aí, meus irmãos, é considerar. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então eu só me considerarei morto quando entender o que a Bíblia diz a meu respeito, como eu devo viver. E para que você entenda tudo isso e abrace pela fé a palavra de Deus e assimile as suas promessas, você precisa olhar para ela com profunda consideração. Porque só ao considerar a palavra do Senhor, você aplicará cada um dos seus estatutos, das suas orientações, à sua vida de modo pleno. Então, estime a palavra. Ame a sua Bíblia. Dê a ela o devido valor, para que a sua vida seja marcada pela coerência. E é isso que significa ser um reformado. E é isso que significa ser um cristão bíblico. Nós não somos reformados meramente pela tradição. Não. Muito antes da reforma já existiam crentes reformados. Porque eram bíblicos, eram pessoas que estavam submissas à vontade de Deus. A reforma foi tão somente, e por favor entendam bem o tão somente, não estou diminuindo a importância desse movimento, mas ela foi tão somente um retorno ao lugar de onde a igreja nunca deveria ter saído, para as coisas que ela nunca deveria ter abandonado. E é por isso que hoje nós afirmamos que a reforma ela precisa constantemente estar acontecendo. Porque nós vivemos num mundo que tenazmente nos assedia e tenta nos tirar do propósito. Quais são os recursos que ele usa para isso?
secularização, mundanização, relativização, coisas sutis, que nos pegam devagarinho, e que a gente vai cedendo aos poucos, e quando pensa que não, é igual a onda do mar, né? Você entra ali na marolinha, e acha gostoso, e vai ali pulando ondinha, quando você pensa que não, você não está vendo a praia mais. O mundo trabalha dessa forma, vai nos carregando aos poucos. Por isso a coerência ela é importante. Então, se amamos a palavra do Senhor, como cristãos, qual deve ser o alvo do nosso amor? Nós devemos amar, viver para a glória de Deus. Portanto, consagre suas ações, faça tudo para agradar ao Senhor. Ponha a sua fé em prática. Fé não é uma coisa para que você diga, eu tenho fé. Fé não é um troféu. Fé é uma condição que o Senhor te dá para que você use. Fé só tem sentido se ela for prática, certo? Então a fé se evidencia no cotidiano, e é ela que nos possibilita uma vida separada, e aqui estamos falando de santificação, certo? Então consagre as suas ações, faça tudo para honrar o Senhor, faça tudo para que Ele seja reconhecido na sua vida. Terceiro e último lugar, vencemos o pecado, nos tornamos vitoriosos pela oferta pessoal da nossa própria vida, onde nos dispomos, nos entregamos e fazemos da vontade do Senhor a nossa prioridade. Não é? Verso 12 aqui do capítulo 6 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Então, é nos ofertarmos a Deus e não darmos lugar para aquilo que nos afasta dele. Então, como o cristão deve se entregar? Na totalidade do seu ser, certo? Como é que eu faço isso, pastor? Busque aprofundamento, conheça cada vez mais, seja útil, peça, ofereça-se ao Senhor, não é? Vamos usar o jargão e deixa Ele te usar, certo? Seja um instrumento nas mãos de Deus. Mas como? Se envolva, participe, faça parte, esteja perto, vá com os demais, não é? Busque propósito para a sua vida. Então o cristão se entrega entendendo aonde está o seu impulso. E há três coisas que nos impulsionam da parte do Senhor: a sua graça, a liberdade que Ele nos dá e a capacidade de frutificar que vem dele. Então nós só frutificamos, meus irmãos, porque o Senhor nos motiva por meio da sua graça. A liberdade que Ele nos dá do pecado nos mostra a quem pertencemos, e nós pertencemos a Ele. Frutificamos por meio de uma vida santa e perfeitamente aplicada a honrar o Senhor. Então, são recursos que o Senhor mesmo te confere para que você seja, não é, feliz fazendo a sua vontade. Lembremos sempre que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado tem uma recompensa para nós, mas é uma recompensa ruim. Cristo nos dá a vida quando nos justifica e nos dá o seu Espírito. Então esse é o dom gratuito. Nós não precisamos pagar. O pecado exige muito de você e te dá como pagamento a morte. Cristo nos dá tudo, embora nós não mereçamos, e ainda nos galardoa
com a vida. Finalizando, Calvino, pensando sobre a justificação pela fé, diz: onde não há reconhecimento da pecaminosidade contínua, não há santificação. A falha em reconhecer nossa pecaminosidade contínua é a incapacidade de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a alma e com todas as nossas faculdades. Será um impedimento à justificação e à santificação. Então, que nós não falhemos nisso, para que vejamos cada vez mais aumentar em nós a santidade e a gratidão por tudo que o Senhor nos faz. Amém? Vamos orar? Deus santo e amado, muito obrigado. É para nós um enorme privilégio podermos pensar estas coisas, entendendo, meu Deus, que justificados por Cristo Jesus, somos inseridos no caminho da santidade. Se conosco, ó Pai, nos ajuda, para que, dia após dia, nos tornemos mais intensos numa vida que agrade os Teus olhos e satisfaça os Teus propósitos. Obrigado, meu Deus, porque há mais de 500 anos o Senhor levantou os servos que nos legaram esse entendimento. Que possamos, ó Deus, honrar não apenas a memória deles, mas especialmente a Tua graça, que sempre cuidou da Tua igreja e a manteve no caminho, ó Deus, estipulado pelo Senhor. Que sejamos, ó Deus, uma igreja envolvida na reforma de vidas e corações. Que possamos, em nome do Senhor, honrar o Teu propósito enquanto caminharmos por este chão. Levo meus irmãos em paz. Dá a todos nós, ó Deus, uma noite agradável, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre.